Olá, boa noite a todos. Saudo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando neste momento culto ao nosso Deus numa transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, dia 14 de julho de 2021, estamos ao vivo. São 20 horas 4 minutos. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo e o bem-estar a vocês e a toda a sua família. Nós teremos uma gravação, posteriormente será compartilhada também na página do YouTube. Todos são muito bem-vindos. Você que nos ouve, que compartilha conosco deste momento, ao vivo, e também para aqueles que porventura possam acessar e ouvir posteriormente. Igreja, nós estamos estreando hoje, uma melhoria na nossa internet aqui. Eu espero que hoje tenha menos problema, menos falha. Domingo estreamos também um novo provedor de internet na igreja. Agora estou estreando um novo aqui na minha casa, buscando então melhorar o sinal, a qualidade das nossas transmissões. Eu sei que ainda tem alguns problemas, precisamos corrigir, mas já agradeço a Deus por isso, por hoje a gente já poder realizar
de uma forma um pouco diferente, tá certo? Louve a Deus conosco. Eu quero dar boa noite a vocês, deixa eu só acessar aqui para poder verificar os irmãos conosco. Está ali nossa irmã Ciene, filha da nossa irmã Suzy, boa noite, paz. Nosso irmão João Vélez, boa noite, paz. Sérgio Ribeiro, meu irmão, boa noite. Irmã Jandira, acredito que ainda no Nordeste, né? A irmã viajou ali para Natal, não sei se a irmã já retornou ou não, acredito que ainda está lá. Mas onde estiver, boa noite. A Stephanie agora conseguindo conectar direto do tablet dela. Boa noite, Stephanie, Deus abençoe. Irmã Silinésia também está aqui conosco. Boa noite, irmã. Ela já pede oração ali pela sua família, pelos enfermos, pelo presidente, ok? Nós vamos captar isso também, vamos acrescentar nos nossos motivos de orações, né? Letícia, minha esposa, também que já me abençoou aqui com uma janta um pouquinho antes aqui da transmissão. Paz, boa noite a ti também. Irmã Maricélia, boa noite também. E a cada um daqueles que estão com vocês, de repente mencionei um ou outro, mas estando seu filho, seu cônjuge, algum outro familiar ou amigo ao lado, também transmita nosso boa noite, a nossa satisfação em cultuar a Deus com cada um de vocês. Queridos, nós vamos orar. Irmã Ivonete Manena, boa noite, paz. Nós vamos orar neste momento. Convido você a orar comigo. Feche os teus olhos, vamos juntos falar com Deus. Santo querido Deus, Pai eterno, Senhor de toda eternidade, que tem derramado sobre nós bondade, graça, tem contemplado os teus servos, Pai, com suprimentos e ricas bênçãos. Graças te damos, Senhor, por tudo que és. Obrigado pelo teu cuidado, teu imenso amor para com cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos. Somos imensamente gratos, Deus, pelo teu favor em nossas vidas. Não temos, como diz o cântico, como agradecer a tudo que o Senhor nos faz. Aqui estamos, Pai, como teu povo, para louvar, para bendizer ao Senhor. Recebe agora as nossas vidas. Que cada irmão, cada lar, Pai, chegue ao Senhor como cheiro suave. Cada culto oferecido ao Senhor seja agradável. Que cada um de nós tenhamos a mesma intenção, a mesma vontade de oferecer ao Senhor como teve Abel e não como Caim. Por favor, Deus, perdoe os meus pecados. Peço pela minha vida, pelas minhas falhas, erros e pecados. Me ajude a andar de acordo com a tua palavra, a obedecer os teus preceitos e seguir, Pai, exemplo do Senhor Jesus Cristo. Temos esta meta, temos o alvo, o Senhor Jesus Cristo. Ajude também, Pai, a tua igreja, para que cada dia mais, Pai, possa ser edificada e aperfeiçoada. Senhor Deus, peço por aqueles que estão enfermos, oro por cada um dos meus irmãos. Logo mais apresentaremos caso a caso, Senhor, mas o Senhor já os conhece. Eu peço o teu consolo, o teu conforto, família da nossa irmã Ivonete, irmão Ivanildo, Felipe, cada um dos seus familiares, Pai. Conduza esses teus filhos, Pai, com misericórdia, conforte a cada um deles nesse tempo, Pai, que estão vivendo a dor do luto pelo tio Manuel. Por favor, Senhor, sê com eles, eu suplico em nome de Jesus. Peço também, Pai, por nós que aqui estamos na ministração da tua palavra, no comprometimento destes equipamentos, destas ferramentas, capacita-nos. Por favor, Senhor. Eu oro pedindo pela minha vida, também por esta noite. Oro também pelos meus irmãos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Convido você a juntos cantarmos sobre o poder que há no sangue
do Senhor Jesus Cristo. Hino do cantor cristão. Normalmente a gente canta ele em dia de ceia, mas não tem a necessidade de ser só nestas datas. Precisamos lembrar e ressaltar que há poder no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, poder este que nos livrou do pecado, nos lavou e remiu de todo o pecado. Cantor cristão, hino de número 89, nós vamos louvar ao Senhor. Na sequência, Jesus é o centro, um cântico que a igreja também já conhece. Vamos louvar. Que Jesus Cristo possa ser o centro da minha vida, possa ser o centro da sua vida, da vida da sua família e da vida da nossa igreja, né? Porque Deus sendo o centro, tudo caminha bem. Então vamos louvar. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade toda sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há.
de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Amém. Estamos retornando. Glória a Deus, que Ele seja o centro das nossas vidas em tudo. Em tudo Ele deve estar como primeiro lugar. Em tudo Deus deve reinar nas nossas vidas. Que esse cântico seja uma verdade na minha vida, na sua vida também. Bem, irmãos, nós vamos meditar a palavra. Assim, eu estava lembrando que eu falei na oração, mas eu não compartilhei com vocês. Apesar de ser de conhecimento de muitos dos irmãos, temos a triste nota de falecimento do tio avô do Felipe, né, familiar do nosso irmão Ivanildo Lima. Enfim, nós tivemos nesta tarde com a família no sepultamento. Algum tempo atrás, tivemos também um pedido de oração por ele, pela sua saúde, o senhor Manuel, mas veio a óbito, está com Deus, de acordo com o testemunho que recebemos da própria família e da sua confissão de fé, assim cremos. Contudo, continue a orar pela família, pelos familiares dos nossos irmãos Felipe, nosso irmão Ivanildo, e cada um dos seus familiares. Orem por eles, meus irmãos, por favor. Bem, nós vamos dar sequência ao culto desta noite. Eu quero meditar com vocês em Êxodo capítulo 16. Nós vamos retomar o nosso estudo a partir do versículo 22. Êxodo 16, do versículo 22 em diante. Nós vimos na quarta-feira mais um trecho. Esse capítulo, na verdade, já está sendo a terceira parte dele que nós esperamos que terminemos hoje, mas vamos seguir daqui. Um breve resumo, como temos feito, com algumas ênfases nos textos da semana passada. Então, lemos semana passada do 9 até o versículo 21, tá? Êxodo 16, do versículo 9 ao 21, um breve resumo e as ênfases. No versículo 10, nós falamos, por exemplo, sobre Deus exatamente tomar o seu lugar, ter a devida atenção, ser a pessoa mais respeitada quando está presente, e lembrando, obviamente, que Deus é onipresente. Então, enquanto Arão falava, surge ali Deus na sua glória, né? A glória aparecendo nas nuvens, e todos voltam o seu olhar para Deus. Nós falamos um pouquinho sobre isso, então, na quarta-feira. Ali no versículo 14, né, a gente começa a ver a milagre de Deus acontecendo, e a culinária divina surgindo, porque ele utiliza do orvalho para poder manter aquele alimento que vinha do céu
caía do céu juntamente com o orvalho, e na dose certa, preciso, Deus exatamente dando ao povo exatamente a quantidade que eles precisam. Né? Deixavam secar no tempo e depois era oferecido esse maná para o povo de Deus. No versículo 16, nós vemos ali a fala, né, sobre a quantidade de pessoas e o quanto eles poderiam recolher daquilo, tendo que ser o necessário para cada pessoa. E ali eu falei, inclusive, né, não é quanto cada um quer, mas o que era necessário para cada pessoa, tá? Então, eles tiveram essa experiência no acampamento, algo que fica marcado para toda a história do povo de Israel. E no versículo 20, quando a gente estava terminando nossa leitura e reflexão da quarta-feira, a gente acabou com a frase do versículo 20, que eles não deram atenção. Depois de tudo que Deus falou, as orientações, ainda assim o povo não deu atenção, estavam mais preocupados com o alimento físico, com aquilo que poderia saciar a fome deles, do que com a palavra de Deus. Né? E muitas vezes nós somos assim. Nos preocupamos demasiadamente com o amanhã, sendo que Deus nos garante sustento, garante que haverá o seu cuidado, a sua provisão sobre as nossas vidas. Né? Então falamos também um pouco sobre isso. Tá? Então vamos lá, no versículo 22, você já deve ter aberto a sua Bíblia aí. Repito, Êxodo 16, versículo 22, nós vamos seguir daqui. Eu até confesso que hoje eu não consegui separar, ler todos os comentários que normalmente eu vejo antes, né, para ler cada um dos versículos, mas que Deus nos auxilie aqui nesta hora, tá bom? Êxodo 16, 22 diz assim: no sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Interessante que tudo isso já havia sido dito, tá? E que eles teriam no sexto dia que ter um recolhimento dobrado, eles não poderiam colher no dia seguinte, tudo isso já havia sido falado, mas ainda assim eles se surpreendem. O que a gente imagina, o que a gente olha aqui para esse texto, é que tudo foi informado no início da semana, quando o primeiro material, o primeiro alimento caiu e eles foram recolhendo, e ali, dia após dia, eles entraram naquela rotina de sempre colher o alimento, e quando chegou na primeira virada de semana, quando eles vão chegar do sexto para o sétimo dia, então acontece aquilo que havia sido dito, mas que eles rapidamente já haviam se esquecido. Por isso, eles se surpreenderam com aquilo que estava acontecendo. É muito provável que a comunidade foram falar com os seus líderes e eles, por sua vez, foram até Moisés. Por isso que a gente tem aqui que os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Não daria para Moisés ouvir todo o acampamento, todos os israelitas, mas o espanto certamente foi de todos eles, né? Porque estavam tendo algo diferenciado, mas, como já disse, já havia sido falado. Versículo 23. Aí Moisés explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Então Moisés, assim como aprendeu com Deus pacientemente, né? Moisés se mostra um homem com bastante paciência, vai explicar algo que ele já havia dito. Toda a orientação para o povo havia sido passada, mas ele vai novamente falar para eles. Foi o que o Senhor disse, tá? E fora que o sábado
que muitos entendem não era um dia ainda preservado pelo povo de Israel, talvez pelo fato deles terem passado muito tempo no Egito, na condição de escravos, eles não conseguiram atentar e obedecer o sábado como Deus falou a eles, né? E agora eles vão ter aqui um primeiro contato, uma primeira atenção para que eles guardem o sábado e tratem o sábado ali como um dia especial, né? A gente vai ver depois, obviamente, lá no Novo Testamento, cito, por exemplo, o finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que Jesus vai trazer um conceito diferente sobre o sábado. Deixa eu até abrir aqui o texto, que alguns eu não coloquei no meu rascunho, e aí o endereço preciso olhar na Bíblia, o que é muito interessante, é muito bom até para que eu grave melhor. Olha só, Marcos capítulo 2, no versículo 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. Depois de ter curado no sábado, Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Muitos fariseus, vendo o que Jesus tinha feito, querendo dar uma atenção muito superior ao sábado do que aquilo que poderia ser feito, todo bem poderia ser feito no sábado, acabaram criticando Jesus. Então Jesus vai observar desta maneira, vai ensinar o povo que não deveria ser daquela maneira, tá? Então, aqui no versículo 23, né? Eles estão tendo esse contato com o sábado. O sábado aqui é mencionado no texto como sábado consagrado ao Senhor. Nós vimos quando eles saem do Egito, né, a partida, celebração da Páscoa, se falava muito sobre os dias, né? 6 dias, no 7º, vocês então vão poder comer do animal. Deixa eu até voltar lá também. Como disse, hoje eu não consegui separar todos os endereços para vocês, mas estou dando uma olhada ali no capítulo 12 do Êxodo, tá? Então, por exemplo, no versículo 15, diz assim: durante 7 dias comam um pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º, será eliminado de Israel. Então, eles vão tendo contatos ali e tendo uma diferenciação para esse 7º dia. Mas, como aparece aqui no 16:23, ele é algo realmente inédito. Depois daqui em diante a gente vai começar a ver uma atenção maior e a expressão o sábado sagrado. O fato é que quando Deus criou o mundo, ele já tinha informado mesmo sobre o sábado como um dia de descanso, criando ali tudo em 6 dias e no 7º ele descansa. Agora o povo vai tendo esse contato maior. Também tem aqui um pouquinho de Masterchef, né? Vamos brincar um pouquinho dessa maneira, porque Deus também orienta a maneira como eles vão preparar aquele alimento. Assem e cozinhem. Tá? Então aqui demonstra exatamente como ia ser feito o preparo desse alimento. Lá em Números, eu tenho isso anotado, eu vou chegar lá, a gente vai ver também um pouquinho mais sobre como esse alimento era preparado, o sabor, enfim. Mas a gente já vai ler isso um pouquinho mais para frente, né? E guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Aqui era possível guardar, só neste dia. E aí está uma parte interessante, o grande chamariz, o milagre acontecendo, porque nos outros dias eles não poderiam guardar, né? Agora, no 6º dia para o 7º, eles poderiam fazer isso, tá? Então era diferenciado. A gente leu ali no versículo 20, deixa eu até voltar,
porque foi da quarta-feira passada, o 16:20, a gente leu assim: todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou um bicho e começou a cheirar mal, por isso Moisés irou-se contra eles. Então, uma primeira experiência eles tiveram de pegar o alimento, guardar para o dia seguinte e aquilo estragar. Agora, no sexto dia, não. Isso acontecia normalmente sem que o alimento estragasse. Isso realmente causou espanto neles, né? Porque eles já tinham feito essa experiência. Mas agora, por ordem de Deus, porque Deus determinou assim, não estragava. Pode ficar tranquilo. Nesse dia vocês podem guardar. Versículo 24, 25, vamos lá. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho, né? Como acabamos de ler no versículo 20. Foi diferente, porque havia determinação para isso. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Então, está aí mais uma orientação. Então, as coisas vão acontecendo e sempre acompanhadas de uma palavra de orientação. Hoje pode, antes não podia. Isso me faz pensar também como a gente deve ser cautelosos com as orientações de Deus. Pode acontecer que determinadas coisas vão ter as suas variações e a gente precisa estar atento a isso. Né? Nem tudo é sempre da mesma coisa, sempre da mesma forma. Vou dar um outro exemplo disso. O Davi, quando estava lá nas suas batalhas, principalmente naquela época em que fugia do rei Saul, constantemente, ao lidar com seus inimigos, ele orava a Deus e perguntava para Deus se deveria ou não ir contra determinados grupos, determinados inimigos. E às vezes ele recebia a informação: vai e ataque pela frente. Em outros momentos ele tinha a informação: não, vai agora e ataque por trás. E desta maneira ele ia tendo toda a direção, o discernimento de como agir. E às vezes, olha, agora você tem que fugir mesmo. Então, pode acontecer desta forma. Por isso que é importante a nossa completa e total dependência de Deus, né? E agir de acordo com aquilo que Ele disser. Então, se num período pode ser que depois não possa. Né? Se num período foi de uma maneira, pode ser que num outro período seja de outra maneira. Precisamos estar totalmente atentos na ordem do Senhor e fazer como Ele disse. Não é pela experiência. Eles tiveram a experiência antes, guardaram, deu ruim. Agora tiveram uma nova experiência, podia guardar e não ficou cheirando mal. As experiências, né, para a ciência, elas vão ter uma grande valia, o resultado ali demonstrado pode significar muito, mas com Deus tudo é diferente. Não vá pela experiência, vá pela obediência. Isso é o que importa, tá bom? Bem, vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, foi formado, vocês não vão encontrar no terreno, tá? 26 vai dizer o seguinte: durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Um pouco antes, né, falou sobre não guardar porque cheiraria mal, mas aqui há um pouquinho mais de detalhes quando Moisés fala para o povo. Tá? E no sábado eles não vão achar o alimento. Isso também é uma novidade em tudo isso que Deus estava proporcionando ao povo. Além do fato do alimento cair do céu, vir de mão beijada para eles, né? Mas num único dia esse alimento não vai surgir. A gente precisa lembrar, né, que alguns alimentos são periódicos, são sazonais, né? Uma palavra que eu aprendi há algum tempo atrás, trabalhando no mercado. Bem,
Morei algum tempo ali em Jundiaí, muitos irmãos sabem, e lá é visto, é conhecida como a terra da uva, terra do morango. Mas mesmo sendo uma terra que é caracterizada por essas frutas, existe um tempo específico. Né? Não é sempre, não é todo momento que vai ficar dando uva, não é todo momento que vai dar morango. Né? Tem um tempo específico. Agora, com Deus, gente, isso se modifica completamente. Ele controla todas as coisas. Na quarta passada eu falei um pouquinho sobre isso, citando inclusive um salmo, falando quando Deus controlava a chuva, a tempestade, o orvalho, tudo está no domínio do Senhor. Então, ele fazia com que esse alimento chegasse nos 6 dias, mas no 7º, aquele alimento não vai ter ali, não vai encontrar. Tá? Não é porque não é tempo dele, não chegou o período, é porque está no controle de Deus. Tá? Ele não entrou num período de não produção desse alimento, né? Mas é porque Deus está no controle. A gente vai ver no final do capítulo que assim aconteceu durante 40 anos. Tá? Não é só uma estação, um período pequeno. Foi por 40 anos mantendo essa regra da maneira como Deus havia determinado. É fantástico esse capítulo, a maneira como Deus alimentou, sustentou o povo, e a gente vai ver por que razão tudo isso aconteceu desta maneira, mas ao final. Versículo 27 diz assim, não entrou na tela para vocês, nem para mim, agora sim. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. É curioso esse 27 com 28 que eu vou ler na sequência, né? Porque diz que alguns, não foram todos, tá? Então a ordem foi dada, alguns desobedeceram. Alguns, no 7º dia, mesmo sobre a orientação, saíram das suas tendas e foram procurar. E aí eu fico imaginando essa cena, né? Eles caminhando de lá para cá, um perguntando para o outro, e aí? Pegou alguma coisa? Olha, não vejo nada. E caminha mais um pouco, vamos mais para frente, vamos mais adiante. E não acham o bendito maná. Simplesmente vai dando aquela frustração, né? Voltam para casa. E aí, amor, cadê a sacola cheia? Cadê o alimento? Olha, realmente não tem nada, né? Não foi enganação, não. Eles disseram que não haveria e não tinha mesmo. Então eles foram tentar tirar a prova, não obedeceram, tentaram pela experiência, e pela experiência agora eles não tiveram nada do que eles esperavam, tá? Mas, volto a dizer, alguns, não foram todos. Contudo, quando alguns erram, a comunidade toda sofre. Tá? Então, isso a gente vê agora, por exemplo, no versículo 28. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Fico imaginando aqui também o Moisés recebendo essa chamada de Deus, essa informação. Mas Deus, nós ficamos na nossa casa, na nossa tenda, né? Foi o fulano, ciclano, beltrano, alguns é que não deram atenção. Mas eles eram um só povo. Então a obediência deveria ser de todos. Né? Então Deus vai falar com Moisés e chamando a atenção porque eles não obedeceram. Tudo estava sendo feito, né? Já estou entregando um pouquinho do final, mas tudo estava sendo feito para provar eles, para ver se eles obedeceriam ou não os mandamentos. Nós vimos no início do capítulo 16, né, exatamente essa questão da prova, Deus usando alguns eventos, alguns recursos para provar o povo. Capítulo 15, finalzinho do capítulo 15, também a transformação da água amarga em água potável, água doce, né, também como prova, mas eles não estavam passando nessa prova, eles estavam desobedecendo, e aí Deus realmente chama a atenção deles. Tá? Versículo
29. Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes envia pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. E aí vem esse complemento, né? Como foram alguns que saíram, Deus está dizendo, não era para sair ninguém. Eu sei que não foram todos vocês. Tá certo que foram poucos que foram lá xeretar, tentar encontrar o maná no dia seguinte. Mas a minha ordem é para que ninguém saia. Imagina Moisés como líder desse povo e tendo que chamar a atenção de todos eles. Irmãos, todos vocês devem obedecer. Não é para obedecer 80%, 90%, 99%. Todos têm que obedecer. Nós somos um só povo. Deus quer que todos obedeçam. Deve ser difícil conseguir uma obediência plena, uma concordância por fé em todos. Mas é isso que Deus pede. Não quer, não aceita, Deus não está pedindo apenas que pastores, diáconos, alguns líderes estejam obedecendo ao Senhor. Ele espera que todos obedeçam. Uma ordem dada, processo de obediência, de santificação, deve ser visto, obedecido e atentado por todos. Talvez estejamos aqui falando para alguns que estejam desobedecendo, para alguns que insistem em fazer do seu jeito. A igreja toda sofre. Todos nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Bem, versículo 30. Então, o povo descansou no sétimo dia. Parece que houve efeito, né? Esse então dá uma conotação de uma conclusão. Alguns erraram, foi chamado a atenção de Moisés como representante de todo o povo, ele transmite a todo o povo, conclusão é então todo o povo descansou. Coloquei todo aqui, mas não tem isso no meu texto, né? Então o povo descansou no sétimo dia, mas só depois em que a chamada foi feita. Mas a gente olha para esse pequeno versículo 30, né? Concluindo que então eles ouviram, depois de terem sido exortados por Moisés, eles ouviram, deram a atenção, né? Então todo o povo deve obedecer. 31. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Se chamou maná aquele pão, né, a gente falou sobre isso também na quarta passada, porque quando eles veem aquele alimento caído do céu e quando eles viram tudo aquilo na grama, né, que veio junto com o orvalho, versículo 15, eles falam, o que é isso? E essa expressão, o que é isso, lá no hebraico, né, é muito próximo da palavra maná. Né? Se a gente fosse traduzir, falamos isso, né, ficaria algo como o que é isso. Maná seria o que é isso. E aí eles passaram a chamar exatamente aquele alimento conforme o som, a pronúncia, a fonética desta palavra, né? O que é isso? Maná. Então foi o nome que eles deram àquele pão. E aí ele também diz que é um pouco da característica deste alimento. Branco, como semente de coentro. Eu que não conheço muita coisa de cozinha, né? Fico um pouco ainda no ar. Sei o que é coentro, já comi, mas não tenho tanta habilidade na cozinha. Talvez algumas irmãs vão conseguir se aproximar um pouquinho mais só de ler o texto. E tinha gosto de bolo de mel. Tá? Então, a gente tem um complemento aí sobre o alimento. Deixa eu colocar aqui para você aquilo que eu citei
que estava antecipando, né, um pouquinho sobre o preparo desse alimento. Lá em Números capítulo 11, versículo 7 ao 9, Números 11, versículo 7 até o versículo 9, o texto entrega um pouquinho para a gente modo de preparo. Quem sabe um dia a gente faça, né, uma pesquisa e vá trabalhar neste alimento ou algo que se aproxime daquilo que foi o maná para o povo de Israel. Né? Aqui no Números 11, versículo 7, diz assim: o maná era como semente de coentro. Como? Não era semente, era como semente de coentro. Ele tinha aparência de resina. Então aqui ele dá um pouco mais de característica, né? O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía num moinho manual e socava num pilão. Então tem um modo de preparo também. Aqui é bem aqueles programinhas de culinária, né? Vai passando cada alimento, como é feito, né? Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Lá no Êxodo, né, falou o gosto de bolo de mel. Aqui fala bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Então a gente tem um pouquinho desta informação e aí os irmãos podem imaginar um pouquinho mais sobre como foi esse alimento. Na quarta passada, citamos o texto de Salmos que coloca esse alimento como sendo o pão dos anjos, demonstrando um pouco ali da qualidade que esse alimento tinha ao ser apresentado ao povo. Deus não deu uma coisa qualquer para eles, mas uma coisa que realmente ia sustentar eles naquele tempo no deserto e também algo que fosse agradável ao paladar deles. Okay? Êxodo 16, eu parei aqui no 20 e perdi aqui um pouquinho. 26, 27, durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia sábado nada acharão. Ok, se nós lemos, 27 também, 28 também, voltei bastante, né? Fui para números e me perdi. 29 nós lemos, então o povo descansou no 7º, ok. 31 nós lemos. 32, disse Moisés: o Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e que o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Gente, aqui que está um desafio enorme. Durante os dias da semana, peguem somente o necessário para cada um para aquele dia. Se pegar mais, vai estragar. Tá? Então, nós já falamos sobre isso, versículo 20, nós lemos um pouquinho sobre isso. No 6º dia para o 7º, nesse não tem problema. Pode pegar a porção para 2 dias, que não vai estragar, mas só para 2 dias. Mas a gente chega aqui nesse 32, Deus fala para Moisés para recolher um jarro de maná e o guardar para futuras gerações. Né? E não vai estragar. Aí que está a coisa. Né? Nem o dono da Brastemp, da Consul, dessas empresas que fabricam refrigeradores, que permite a gente guardar alimentos por um tempo maior, né? Pode fazer como nosso Deus faz. Ele vai guardar esse alimento para futuras gerações e ele não vai estragar. Naquele clima do deserto, seria mais uma demonstração, mais uma prova de que Deus sustentaria eles e para as futuras gerações poderem observar como Deus alimentou o povo, como Deus é poderoso. Né? Imagino essas pessoas sabendo desse alimento preservado por Deus depois de longos e longos e longos anos. Né?
Isso é interessantíssimo. 33 vai dizer assim: então Moisés disse a Arão: ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque diante do Senhor, para que seja conservada para as futuras gerações. Moisés obedeceu. Ele creu, diferente daqueles alguns que saíram para procurar alimento, não acreditando na palavra do Senhor. Deus falou que ia preservar, que ia guardar, ele simplesmente vai então coordenar aquilo, vai pedir a Arão para que faça conforme Deus tinha falado, tá? Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Quando a gente chega lá em Apocalipse, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, quando Deus está falando às 7 igrejas do Apocalipse, e ao falar à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, deixa eu jogar na tela para você, Apocalipse 2, versículo 17. Opa, não é o 17, é o capítulo 2, versículo que é o 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Desculpa meu esbaforar aqui, meu bocejar, perdão. Mas aqui é interessante Apocalipse, né? Porque ele menciona o maná escondido. Depois Hebreus capítulo 9 vai falar do que era guardado na arca da aliança. Deixa eu jogar lá também. Primeiro deixa eu só achar o texto da minha Bíblia, para garantir o endereço correto e passar para você também. Aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 4. Hebreus 9, 4. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, então o jarro, como é mencionado no texto de Êxodo, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. A gente pode imaginar e compreender com mais facilidade, guardado na arca, né? A vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, que são materiais mais duráveis, persistem mais no tempo. Mas o maná, gente, é algo realmente incrível. Deus fez com que isso fosse preservado depois de anos e anos e anos, sem que eles estragassem, né? E, como dissemos agora no Apocalipse, o vencedor vai ter oportunidade do maná escondido, como dito aqui, né? Porque Deus sustém, Deus guarda. Versículo 34, Êxodo 16, 34. Já lemos 35, os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram o maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então, os 40 anos no deserto, todos eles, todo dia, Deus deu alimento, Deus sustentou, não acabou. Tá? A gente chega lá em Josué, capítulo 5, versículo 12, tem a prova do cumprimento disso que está sendo dito para o povo ali no deserto. Josué 5,12, lemos assim: um dia depois de comerem do produto da terra, ou seja, de comer o alimento já na terra prometida, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Deus sustentou enquanto eles estiveram no deserto, uma terra árida, escassa, em que não havia alimento. Mas ainda assim,
Deus supriu. Falava esses dias, ontem, antes de ontem, com o Dom Lorival, ele estava citando um pouquinho do livro de Abacuque, né? E se o fruto da videira não vingar? E se não houver alimento? Aí que vai a fé, não importa. Deus é provedor. Deus vai sustentar. Mas e se a terra não for favorável? E se o lugar onde estivermos não ajudar? Deus vai prover. E se o governo não for bacana? E se a política, o momento, a crise, o euro? Deus vai prover. Confie. Creia em Deus. Acredite no Senhor. É isso que esse texto nos mostra, é isso que ele coloca para a gente. Um outro exemplo, né, de que Deus é assim, nós vemos, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, num outro episódio que Deus mostra exatamente o seu poder, a sua maneira de lidar com situações de escassez. 1 Reis 17, versículo 14. Lá com o profeta, né? Elias podendo suprir a viúva ali, pedindo um pouquinho da farinha dela, né? Vamos ler o texto. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Magnificamente, Deus permitiu que aquele alimento não faltasse, até o dia determinado por ele. Quando Jesus está com os discípulos na multiplicação dos pães, 2 pães e 5 peixes simplesmente foi o suficiente para satisfazer toda uma multidão. Todos eles foram alimentados. E ainda sobraram 12 cestos. Imagina, tira pão, tira peixe e aquele cesto não se esvazia. Até que aconteça como a vontade do Filho, a vontade do Pai se estabeleça. Precisamos acreditar, precisamos ter fé. Deus já provou que Ele é capaz de cuidar de nós. Não precisamos temer, não precisamos duvidar. Deus cuida do seu povo. Versículo 36, a gente terminar, né? O capítulo 16. Deixa eu voltar lá. Êxodo 16, versículo 36. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Então, a gente termina aqui o capítulo 16. Antes eu quero ler 2 trechos do livro de Deuteronômio, que dizia, né, um pouquinho antes, por que Deus fez tudo isso? Qual é a moral de tudo isso? Qual é a lição? O que fica de aprendizado para o povo? Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, Deus falando ao povo, já uma outra geração, né, mas foi dito assim. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Que Deus é esse que deixa o povo passar fome, né? Assim ele os humilhou e os deixou passar fome por um pequeno período de tempo, né? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. 16:15 diz, né? O que é isso? Não conheciam, não sabiam o que era. Para mostrar, olha aí o ensinamento, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O texto ficou conhecido, né, na boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto estava sendo tentado pelo diabo no deserto e ao pedido de transformar aquelas pedras em pães, Mateus capítulo 4. Ele cita exatamente isso.
né? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Muito mais preocupação com o alimento espiritual do que com o alimento físico. Hoje, enquanto estávamos ali conversando antes do sepultamento do Sr. Manuel, junto com o meu irmão Ivanildo, a gente compartilhava um pouquinho desta ideia, do quanto as pessoas têm se preocupado, se angustiado por coisas materiais, pelo alimento de cada dia, e ainda assim oram, né, Pai? Pai nosso que está nos céus, e aí fala, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente pede, mas às vezes deixa de crer. Deus cuida. Ainda em Deuteronômio 8, vou pular lá para o versículo 15 ao 18, mesmo capítulo de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Não era um lugar fácil, tá? Por aquela terra seca e sem água, de serpente e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. Para quê? Para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. É loucura dizer isso, né? Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus sustentou, permitiu que eles passassem fome por um período de tempo para prová-los, humilhou eles para que eles aprendessem com tudo isso, pudessem reconhecer que realmente Deus estava no cuidado deles, para que tudo fosse bem com vocês. Tudo era uma questão de aprendizado, de prova que Deus estava colocando, impondo sobre o povo, em que alguns não obedeceram, alguns simplesmente duvidaram, todo o povo foi chamado à atenção, mas todos, até mesmo gerações posteriores, puderam se certificar de que Deus é poderoso, de que Deus é provedor e sustenta o seu povo. Que isso esteja também claro, límpido, na minha mente, na sua, esteja no meu e no seu coração, e que sigamos confiantes no nosso Deus que nos sustenta. Que a palavra dele nesta noite possa edificar na minha e também na sua vida. Amém, meus irmãos? Bem, nós vamos passar para um novo momento, que é o nosso tempo de oração. Já vou colocar aqui nossa ficha de oração, para que vocês já possam tomar nota, já possam gravar aí. Enquanto você olha para a ficha na tela, eu vou dar uma olhada naquilo que vocês compartilharam no chat, tá certo? E a gente poder anotar todos os pedidos dos irmãos. Ainda dá tempo de você colocar o seu pedido aí também. Então, o primeiro deles que eu havia visto, né, logo ali no início, é o da nossa irmã Silinésia, pedindo pela sua família, pelos enfermos e também pelo presidente Jair Bolsonaro. E devemos sim orar, independentemente do nosso partido político, da nossa se a gente gosta ou não do presidente, né? Como servos de Deus, somos chamados a orar, assim como Moisés foi colocado para orar pelo faraó que só queria o mal do povo de Israel, né? Já falamos aqui sobre isso. Bem, ok. Aí eu tenho mais para baixo aqui, deixa eu ver. Felipe, seja bem-vindo, irmão. Deus o abençoe, Felipe Soares. Ok. Mais pedidos ou compartilhar de oração. A irmã Suzy
fala sobre mais um dia de vida da sua filha Stephanie, né? Para a honra e glória do Senhor, pela graça do Senhor em nossas vidas. Peço oração por toda a família, trabalho, pelo Ministério de Mensageiras e Embaixadores do Rei. Ok, então deixa eu anotar este aqui. O aniversário da Stephanie, na qual já deixo também aqui os meus parabéns. Deus abençoe, viu, Stephanie? Pedido pela família, trabalho, Mensageiras do Rei e também Embaixadores do Rei. Né? Ok, é esse. A irmã Maricélia agradece a Deus pela vida da sua mãe que fez cirurgia de catarata, está bem. Ok, glória a Deus por isso. Deus tem cuidado da mãe da nossa irmã Maricélia, né? Alguns episódios recentes aí nos deixam a prova disso. Então vamos orar e louvar a Deus juntos por isso. Agradecer pela cirurgia. Vamos ver um pouco mais abaixo. A irmã Maricela também pede pela família da Ivanildes, pelo luto da sua filha e por todas as famílias enlutadas. Vamos colocar aqui nossos sentimentos, né? A família da Ivanildes, nossas orações também a todos os familiares. Sérgio, um amigo que acabou de ser vítima de roubo, foi baleado por 2 disparos, está sendo socorrido no Antônio Giglio e ainda não sabemos a gravidade. Ok. Embaixo ele coloca que o nome dele é João Carlos. Vamos orar pelo João Carlos também. Mais um pouco abaixo. Ok, os irmãos compartilhando aí os casos, né? Uma seminésia coloca oração por todos os enfermos e médicos. Eu vou incluir lá no pedido anterior da irmã. O João Vélez pede pelo Eliseu, que está entubado e com Covid. A irmã Lídia Omar pede oração pela sua família. A irmã Maricélia também fala aqui do aniversário do Cleto e orar por mais um ano de vida dele. Olha, estive com ele hoje, não soube disso e deixei de parabenizá-lo. Mas nós vamos orar aqui por ele, né? Ok. Bem, os motivos de orações que temos, que eu vi, são esses. Já tenho dito, faço sempre essa repetição, que nem aquilo que os irmãos compartilham me chega aqui, ou pelo menos todos os que acessam eu visualizo. Então, você pode colocar aí ainda, caso eu não tenha mencionado, ou mesmo no nosso WhatsApp, tá bom, irmãos? Aqui no chat, ou no chat não, na ficha, eu coloquei aqueles irmãos que nos visitaram mesmo que na transmissão, a partir de domingo.
nossa irmã Suzy, o irmão Luiz Ricardo, seu filho, William Rufino, Leni Olá, Marli Degi, Alexandro, Sheila Raquel, a irmã Fátima Cherri, Rosemary, William de Almeida, Gildásio Nunes, Erivaldo Nascimento, Kátia Silene, irmãos, muitos deles conhecidos nossos, né? Não mais membros desta igreja, né? Mas que estão nos nossos corações e nós seguimos orando por cada um deles também. A irmã Vera Veres pediu pela família da sua amiga Benedita Palermo. Faleceu o marido dela na semana e também ela ainda tem 3 filhos com Covid, um deles um estado um pouco mais grave. Né? Então vamos nos unir em oração e já fica também nossos sentimentos, família da Benedita e a todos os seus familiares. O Luiz Ricardo também compartilhou lá no domingo sobre o aniversário da sua irmã Stephanie, né? Mencionado agora há pouco aqui também pela irmã Suzy, a mãe dela. Nós vamos orar por ela. A irmã Mônica agradece pelo reaparecimento do seu pai e pede pela saúde dele. Alguns dias atrás, ela mencionava, né, o desaparecimento, mas graças a Deus ele reapareceu. Nós estamos orando também pelo seu estado de saúde. Orem, como dissemos, pela família do nosso irmão Felipe, Ivanildo, da Sandra, enfim, todos os seus familiares. São os irmãos que estão como membros em nossa igreja, né? Mas a igreja conhece essa família, cada um deles, né? Então orem por toda essa família, pelo falecimento do tio Manuel, tio avô do Felipe. Irmão Dorival, filho da nossa irmã Edith, pede oração por sua família. Aí nós temos também um segundo slide aqui, né, o Cleto pedindo oração pela saúde da sua esposa, a irmã Laura. Né, como dissemos, estivemos à tarde ali na presença do Cleto também, só não soubemos do aniversário dele. Né, se ele estiver por aí, novamente nossos parabéns. Novamente não, agora o nosso parabéns. Mas a gente vai orar pela irmã Laura. A irmã Maria de Assis pede pela sua saúde e também pela sua família. Orem também pelo Bruno, né? Neto da nossa irmã Maria de Assis. A irmã Beatriz Vilela pede pela saúde da sua avó, Maria Ivanildes, não coloquei o nome ali, mas está nas nossas orações já. E também pela mãe dela, a Jéssica, que ela estaria visitando nesses dias. Oremos pela campanha de missões estaduais. Estamos no mês de campanha, né? Durante este mês inteiro. Orem por isso, se envolvam nisso também. E temos as nossas 2 grávidas, né? Se não estiver errado aqui as minhas anotações, tá para nascer aí a bebê da Aline, né? Nós vamos orar por essa vida também. A Luli também, em breve, tem o seu bebê. Nós vamos já colocar essas vidas aos pés de Jesus. Bem, irmãos, nós vamos orar agora. Peço a você que feche seus olhos, vamos juntos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, santo é o teu nome. Graças damos ao Senhor por tudo que nos tem feito. É maravilhoso a maneira como o Senhor cuida de nós. Podemos aprender aqui na tua palavra, ver aquilo que o Senhor já fez na vida daqueles que são chamados como teu povo, foram escolhidos pelo Senhor, e pela tua graça nós nos unimos a eles. E agora nós também experimentamos o teu amor, do teu cuidado. Somos também alvos, Pai, de todo o teu sustento. Obrigado, Deus. Sei que cada pacote de arroz, cada pacote de feijão, cada lata de óleo, cada litro de leite que tem na minha despensa, Deus, foi porque o Senhor permitiu. Eu sei, Deus, o alimento que eu comi um pouco antes deste momento, deste culto, foi porque o Senhor me concedeu. Eu te louvo e te agradeço por isso, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão no meu lar e no lar de muitos dos meus irmãos.
Obrigado, porque mesmo em condições de aperto, em dias difíceis, o Senhor tem sustentado o teu povo. Não deixe, Pai, que um pouquinho de aperto, um pouco mais de dificuldade nos faça deixar de crer em Ti. Como lemos, como aprendemos, aquele povo, Pai, passou por isso. Pouco de fome. Foram humilhados para serem provados. Para um bem maior. Misericórdia te pedimos, Senhor, quando nós deixamos de acreditar. Pai, eu peço neste momento pela minha irmã Lidiomar, pela sua família, pelos seus filhos e netos, ainda pedimos pelo consolo e conforto deles. Ela pede, Pai, para que o Senhor cuide de cada um dos seus familiares. Meu Deus, meu Pai, peço também pela vida do Senhor Eliseu, que está internado, entubado, que o Senhor possa dar saúde a ele, Pai. Peço também pelo irmão João Vélez, pela sua esposa, irmã Vera, pela sua filha Lígia, pelo seu namorado, pela sogra do nosso irmão João, mãe da nossa irmã Vera. Ser com seus familiares também, Senhor. Peço pelo João Carlos, Senhor, que está no hospital neste momento, carecendo dos teus cuidados, Pai. Vítima do homem maligno, vítima, Pai, de toda a violência que temos enfrentado. E graças te damos porque o Senhor tem nos livrado. É tão fácil, tão simples para acontecer conosco, para sermos nós também vítimas. Cada vez sentimos que a violência se aproxima ainda mais de cada um de nós, Pai. Por favor, tem misericórdia, nos livra, Pai. Sê com João Carlos, visita ele no hospital agora, Deus. Coloca a tua mão de poder sobre ele, que os médicos tenham sabedoria em lidar com o caso dele, Senhor. Deus, agradeço ao Senhor pela vida do nosso irmão Cleto. Sê com ele, Deus. Continue dando vigor a ele, sustento a ele, Senhor. Obrigado pelos anos de vida deste irmão. Obrigado pela comunhão que temos em Cristo Jesus. A irmã Maricela também pede pela família da Ivanildes, por todos os enlutados. Sê com essa família também, Senhor. Console-os em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito, Pai, os tenha. Que ele possa derramar a tua graça sobre eles, por favor, Senhor. Pai, sê também com a mãe da nossa irmã, a Maricélia, pela cirurgia que ela teve. Obrigado pelo teu cuidado, por saber que ela está bem. Mas continuamos a te pedir, Senhor, que cuide dela. Natal, a Natália, Lucas, esposa, Natália, esposa, Maricélia, todos os seus familiares, sê com cada um deles. Meu Deus, eu peço também pela família da nossa irmã Suzy. Graças te damos, Pai, pela vida da Stephanie. Sabemos, Pai, por algumas coisas que ela passou e louvamos ao Senhor pela vida dela, Pai. Sabemos que ela é obra das tuas mãos. Sabemos que a Stephanie, Pai, está sob os teus cuidados. Que ela desenvolva cada dia mais e possa testemunhar que o Senhor é Deus. Ser com o Ciene, com o Luiz Ricardo, com o Ricardo, ser com a Suzy. Peço por cada um deles, Pai. Suzy também pede pelo seu trabalho. Guarde ela neste local, Pai, e capacite-a cada vez mais. Não só no seu trabalho, onde ela ganha o pão, mas também no trabalho para o Senhor, no teu reino, com as mensageiras do Rei, com o trabalho agora, Pai, junto à nossa associação. Ela pede também pelos embaixadores do Rei, qual tem ali no seu lar um representante. Ser com o Luiz também, Pai, à frente,
no trabalho dos embaixadores do rei, como a sua filha nas mensageiras. Meu Deus, eu peço pela vida da irmã Silinésia. Guarde ela também, Pai. Obrigado pela vida desta irmã. Ela pede pela sua família. Ela ora, Pai, pelos enfermos, pede também pelos médicos. E neste momento, Pai, ela nos lembra e nos leva a orar com ela também pelo presidente Jair Bolsonaro. Ser com a vida deste homem, Pai. Não peço só por ele, peço pelo nosso prefeito do nosso município e pelos seus vereadores. Peço pelo nosso governador, peço pelos nossos deputados, senadores, por cada autoridade política, Senhor. Sabemos que quanto mais o Senhor for sobre a vida deles, mais nós mesmos poderemos ser beneficiados, podemos ser atingidos por Tua graça. Cuida deles, Pai. Transforma a vida destes homens em nome do Senhor Jesus. Quanto à enfermidade do nosso presidente, por favor, Deus, cure para a honra e glória do Teu nome. Comece transformação na sua vida, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também, Pai, pela Luciane Galdino, pela Aline Galdino, pelas vidas em seu ventre. Se aproxima o dia do parto, Pai, ser com elas. Sabemos que cada um próximo, cada familiar tem a expectativa, Pai, e aguarda esta vida vir para este mundo. Guarde, Pai, das intenções do inimigo. Proteja essas vidinhas, Senhor, no momento do seu nascimento até o último momento e respirar, ou mesmo na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser com a Aline, ser com a Luri e com todos os seus familiares, Pai. Peço também, Pai, pelo trabalho missionário que estamos tendo no nosso estado de São Paulo. Ser com a campanha em cada igreja, ser com a campanha na Igreja Batista de Vila Dirce. Nos ajude, Pai, cada vez mais nos voltarmos para a Tua obra e realizarmos a Tua vontade. Continue, Pai, na vida da Beatriz, seja também com a sua mãe, a Jéssica, seja com esse momento de deslocamento dela até o local onde sua mãe está. Peço pela sua avó, Maria Ivanildes, cuida dela, Deus. Ela precisa dos Teus cuidados. Somente o Senhor, Pai, para fazer um milagre na vida dela. Seja com a irmã Iraci, com suas irmãs, seus familiares também, Senhor, por favor. Pai, peço pelo Bruno, ser com ele e com a irmã Maria de Assis. Cuida deles, Senhor. Eles precisam do Senhor. Cada vez mais, coloca a Tua palavra no coração do Bruninho, para que ele cresça, Pai, conhecendo e vivendo de acordo com a Tua vontade. Dê sabedoria à irmã Maria de Assis. Dê tranquilidade e paz ao seu coração. Peço novamente, Pai, pelo irmão Cleto, mas especificamente neste momento pela sua esposa, a irmã Laura. Cuida dela, Pai, ela precisa do Senhor também, o seu respirar tem sido com dificuldade. Dê fôlego a ela, Pai. O Senhor, quando nos criou, soprou em nossas narinas o fôlego da vida. Sabemos que o fôlego que temos é Teu. O Senhor o controla. O Senhor pode todas as coisas. Por favor, Pai, restaura a vida da irmã Laura. Deus, eu peço também pelo Dorival, pela irmã Edith, pela família, pela esposa do irmão Dorival, pela sua casa, pelo seu lar. Obrigado pela amizade, pela confiança que ele tem tido também, Pai, em compartilhar um pouco da sua vida. Cuida da filhinha dele, Deus, por favor, também do seu filho, já adolescente. Obrigado, Senhor, por eles, mas peço por misericórdia sobre a vida deles também. Meu Deus, eu peço também pela família do nosso irmão Ivanildo, Ivonete, cada um dos seus familiares.
Também peço o teu consolo a eles, Pai, mais uma vez, conforte a viúva do seu Manuel, seus filhos, netos. Por favor, Deus, visita essa família. Peço pela vida e pela saúde do pai da Mônica, Deus. Obrigado porque o Senhor já o trouxe de volta aos seus familiares, mas ele precisa ser sanado da sua saúde emocional, da sua saúde psicológica. Cuida dele, Senhor, por favor. Ser com a Mônica também, com a sua mãe, com a sua avó, irmã Zumira, enquanto viaja, Pai, também no seu retorno, traga em segurança. Pai, peço também pela Benedita Palermo, pedido da nossa irmã Vera, ser com essa família, Pai, ela já sofre o luto do marido, tem ainda angústia pelos filhos que estão enfermos, Senhor. Mais uma vez eu te peço pela tua misericórdia, ser clemente com a Benedita, Pai. Cuida dela, que neste momento de luto, que ela mais precisa de conforto, o Senhor também restaure a vida dos seus filhos, Pai. Peço encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelos irmãos e amigos que têm cultuado conosco e que junto com a tua igreja têm se alimentado da sua palavra, se edificado. Eu oro pela família da nossa irmã Suzy, peço pela família do nosso irmão William Rufino, peço pela família da Leni Olá, família da Marli Degi, família do Alexandro, família da Sheila Raquel, família da Fátima Cherri, família da irmã Rosemary, família do irmão William de Almeida, irmã Edna, família do irmão Judásio Nunes, família do nosso irmão Erivaldo Nascimento, família da nossa irmã Kátia Silene, família de todos aqueles, Pai, que de uma maneira ou outra desconectaram e cultuaram conosco e de repente não captamos os seus nomes. Ser com a família da Igreja Batista de Vila Dirce, com cada um, Pai. Eu suplico, eu oro, em nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos meus pecados. Amém. Meus irmãos, hoje eu avancei bastante, mas acredito e quero lhe convidar para mais um louvor ao Senhor. Edifica em mim uma morada para ti. Sejamos cientes do que estamos louvando, do que estamos cantando, que este cântico final seja também a sua oração. Vamos louvar ao Senhor.